Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Jake Harrison estava exausto. Fora um longo dia, repleto de arquivos urgentes e reuniões estressantes no escritório. Mas o maior fardo sobre seus ombros não era o trabalho, era a responsabilidade constante de cuidar do filho, Ethan, um menino de 8 anos com paralisia cerebral. Cada movimento, cada refeição, cada passeio era um desafio. E naquela noite, depois de mais uma tentativa de acalmar as birras do filho, Jake sentiu que estava à beira de um colapso. Eles entraram em um pequeno, modesto e iluminado restaurante local, um daqueles lugares onde luzes neon vermelhas e amarelas piscavam suavemente. E o aroma de café e panquecas pairava no ar. Jake empurrou a cadeira de rodas de Ethan pela porta, notando os olhares curiosos, alguns simpáticos, outros nem tanto. Ele estava acostumado. As pessoas nunca sabiam como reagir a um garoto como Ethan. Foi então que ela apareceu. Tasha Robinson. Uma garçonete negra com um sorriso radiante e olhos calorosos. Ela se aproximou deles com uma mistura de gentileza e confiança, e sem hesitar, dirigiu-se diretamente a Ethan. Ei, grandão, aceita uma limonada ou um chocolate quente hoje à noite? Jake ficou surpreso. Ninguém falava com Ethan como uma criança normal. As pessoas tendiam a se concentrar em suas limitações, em vez de seus sorrisos, suas risadas ou sua curiosidade. Mas Tasha o via como ele realmente era, uma criança, um ser humano com emoções, desejos e, acima de tudo, dignidade. Enquanto Ethan tentava desajeitadamente segurar a colher, Tasha se ajoelhou e o ajudou a comer delicadamente. Seus movimentos eram naturais, cheios de paciência e respeito. Jake sentiu algo se partir dentro dele. O peso de meses de isolamento e fadiga pareceu se dissipar, substituído por uma emoção que ele não sentia há muito tempo. Pura gratidão. Este simples gesto, aparentemente insignificante para alguns, mudaria sua vida. Ele ainda não sabia o quanto. Conhecer Tasha não foi apenas um encontro com uma garçonete atenciosa. Foi o início de uma mudança profunda, uma amizade e talvez até uma nova família. Naquela noite, naquele restaurante modesto, em meio às luzes neon piscantes e ao aroma de café quente, Jake Harrison percebeu que às vezes um simples ato de gentileza pode transformar uma vida inteira. Jake Harrison empurrou a cadeira de rodas de Ethan pela porta da lanchonete, deixando para trás o barulho do trânsito e o estresse de um dia interminável. Ethan permaneceu em silêncio, com o olhar fixo no chão e o rosto ligeiramente tenso. As explosões de frustração eram uma ocorrência regular nas últimas semanas, e esta noite não foi exceção. Você está bem, grandão? Jake perguntou suavemente, tentando esconder seu cansaço. Ethan não respondeu de imediato. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a colher, e Jake sentiu o peso da responsabilidade pesar cada vez mais sobre seus ombros. Alimentar o filho em um lugar público era sempre um desafio. Os olhares dos outros clientes eram muitas vezes pesados demais, curiosos demais, críticos demais. Jake aprenderá a desviar o olhar, cerrar os dentes, ignorar os murmúrios e suspiros. Sentaram-se a uma pequena mesa perto da janela. As luzes fluorescentes rosa e amarela refletiam no rosto cansado de Jake e nos olhos brilhantes, porém preocupados, de Ethan. O garçom trouxe os cardápios, mas Jake já sabia o que o filho iria comer. Ele não estava com fome, ou melhor, frequentemente se recusava a comer quando estava cansado ou chateado. Jake suspirou e colocou a mão no ombro de Ethan. Nós vamos conseguir, ok? Vamos comer alguma coisa e depois vamos para casa. Ethan finalmente olhou para ele, com um sorriso tímido e discreto surgindo em seu rosto. Mas não durou muito. Os outros clientes observavam em silêncio, alguns curiosos, outros impacientes. Jake sentiu o olhar pesado e seu coração apertou. Ele sabia que cada movimento do filho estava sendo escrutinado, cada dificuldade ampliada pelos julgamentos silenciosos ao redor. Foi então que ele a viu pela primeira vez. Tasha Robinson, a garçonete de sorriso caloroso. Ela se aproximou deles com passos leves e olhar atento. Boa noite, vocês dois. Como estão hoje? Perguntou ela com uma voz suave, mas confiante. Jake olhou para ela por um momento, um pouco surpreso com sua abordagem direta e sincera. Ela não estava falando apenas com ele, estava falando com Ethan, tratando-o como uma criança normal com respeito e atenção. Pela primeira vez naquele dia, Jake sentiu uma leve sensação de alívio. Talvez ele não estivesse sozinho, talvez alguém o entendesse. Enquanto Tasha anotava os pedidos, Jake observou a maneira como ela colocava as mãos na mesa, pronta para ajudar, pronta para se envolver, sem julgamento, sem hesitação.
E ele soube, naquele momento, que algo em sua vida havia mudado. Tasha Robinson inclinou-se levemente na direção de Ethan, com os olhos cheios de ternura e curiosidade. Oi, grandão. Meu nome é Tasha. Qual é o seu nome? Ethan olhou para ela timidamente, as mãos brincando nervosamente com a manga da camisa. É Ethan, sussurrou. Sua voz era quase inaudível, mas Tasha sorriu como se ele tivesse acabado de dizer as palavras mais preciosas do mundo. Prazer em conhecê-lo, Ethan, disse ela, ajoelhando-se delicadamente até a altura dos olhos dele. Quer que eu te ajude a jantar hoje à noite? Jake sentiu uma mistura de choque e surpresa. Normalmente ele tinha que explicar cada ação aos que o cercavam, justificar sua atenção ao filho, ou suportar julgamentos silenciosos. Mas Tasha, ela não fazia perguntas, não julgava. Ela simplesmente via Ethan e agia com gentileza. Ethan hesitou por um momento, depois assentiu lentamente. Tasha sorriu e pegou a colher delicadamente, guiando delicadamente a mão da criança até a boca. Pronto, delicadamente. Perfeito, você está indo muito bem. Jake sentiu um nó se soltar no peito. Era estranho, quase irreal. Outra pessoa, um estranho, cuidando do filho com tanta naturalidade e respeito. Havia algo na maneira como Tasha interagia com Ethan que o tocava profundamente. Enquanto o ajudava a comer, Tasha iniciou uma conversa simples mas atenciosa. Ethan, qual é seu jogo favorito? Ethan pareceu hesitar e então sussurrou. Trens. Trens, exclamou Tasha com um sorriso radiante. Sabe de uma coisa? Meu irmão também adora trens. Ele até tem uma pequena coleção em casa. Você devia dar uma olhada um dia desses. O rosto de Ethan se iluminou com um sorriso tímido, mas genuíno. Pela primeira vez em muito tempo, Jake o viu totalmente engajado, atento, feliz. Foi um pequeno milagre, simples, mas avassalador. Jake forçou um sorriso, tentando conter a emoção crescente. Observou a maneira como Tasha falava com o filho, como tratava com dignidade e paciência, como se ele fosse uma criança normal, aos olhos de todos. Esse gesto, por mais simples que fosse, tocou Jake profundamente. Ele entendia que aquele encontro não seria uma mera interação passageira. Mudaria algo em sua vida, sentia isso no fundo do coração. Enquanto Tasha voltava até Jake para anotar seu pedido, ele não pôde deixar de pensar. Talvez alguém finalmente nos entenda. O jantar progrediu lentamente. Ethan, encorajado pela presença e paciência de Tasha, começou a comer com um pouco mais de vontade. Seus movimentos eram desajeitados, mas ela ajustou a mão delicadamente, guiando a colher até sua boca sem nunca apressá-lo. Jake, sentado em frente a eles, observava a cena com uma mistura de espanto e gratidão. Ele já vira muitas pessoas interagirem com seu filho, mas raramente com tanta naturalidade, respeito e carinho. Tasha não estava fingindo. Não estava tentando impressionar ou ser admirada. Ela estava simplesmente ali, totalmente presente, atenta a cada microsinal que Ethan enviava. Em dado momento, Ethan deixou cair um pedaço de purê de batatas na toalha de mesa. A maioria dos adultos teria suspirado, franzido a testa ou corrigido a criança com irritação. Mas Tasha se abaixou, pegou a colher delicadamente e disse com um sorriso. Está tudo bem, Ethan. Todo mundo comete erros. Vamos começar devagar. Esse pequeno gesto de paciência, esse simples ato de compreensão, fez o coração de Jake bater mais rápido. Ele sentiu uma emoção que não sentia há semanas. Alívio. Pela primeira vez, não sentiu que estava lidando com tudo sozinho. Então, no momento de iniciativa, Tasha tirou um pequeno brinquedo do bolso, um pequeno trem de plástico que ela havia trazido secretamente para Ethan. Olha aqui, disse ela, colocando-o na frente dele. Você pode mexer enquanto come. Assim fica mais divertido. Ethan, surpreso mas encantado, estendeu a mão para pegar o brinquedo. Seus olhos brilharam com um brilho raro, e ele até conseguiu dar uma risadinha. Aquela risada tão pura e sincera emocionou Jake profundamente. Jake percebeu algo fundamental. Tasha não estava apenas nutrindo Ethan fisicamente, ela também estava nutrindo sua mente e coração. Ela estava reconhecendo seu valor, sua humanidade, e dando a ele um espaço onde ele pudesse ser ele mesmo, sem restrições ou julgamentos. À medida que o restaurante começava a encher, Jake sentiu um peso ser tirado dos ombros. O cansaço e o estresse do dia pareceram desaparecer, substituídos por uma sensação de esperança. Talvez, pensou ele, a vida pudesse ser um pouco mais gentil, um pouco mais humana, por meio de gestos simples, mas sinceros. E ele sabia com uma certeza inesperada, que esse encontro com Tasha era apenas o começo de uma transformação profunda para Ethan, para ele e talvez até para toda a sua vida. O restaurante estava agora animado com as risadas e conversas dos outros clientes preenchendo o ambiente suavemente.
Mas ao redor da pequena mesa, reinava um silêncio peculiar. Tasha, ainda ajoelhada ao lado de Ethan, falava suavemente, fazendo perguntas simples que pareciam ter um efeito mágico sobre ele. Ethan, você gosta de trens, não é? Ela perguntou com um sorriso caloroso. Sim, ele murmurou, seus olhos brilhando com curiosidade crescente. Então me diga, qual é o seu trem favorito? Ethan hesitou por um momento, então respondeu timidamente. O grande trem vermelho, aquele com a locomotiva Pito. Tasha caiu na gargalhada, um som que ressoou como um bálsamo para Jake. Ah, eu sei exatamente qual. Meu irmão tem um modelo parecido em casa. Se você quiser, um dia posso te levar para ver. O rosto de Ethan se iluminou. Ele estendeu a mão para o trenzinho de brinquedo que Tasha lhe dera e pela primeira vez, o manuseou com confiança e prazer. Jake observou com lágrimas brotando lentamente em seus olhos. Ele entendeu que aquele momento simples, aquela atenção especial de Tasha, havia despertado algo em seu filho, alegria, entusiasmo, autoconfiança. Mas não foi só Ethan que foi afetado. Jake sentiu seu coração se transformar diante dos olhos. Após semanas de estresse, fadiga e isolamento, ele percebeu que não precisava carregar tudo sozinho. A presença de Tasha, sua paciência, compreensão e capacidade de ver Ethan como uma criança normal, aliviou seu fardo de maneiras que ele jamais imaginara. Tasha sorriu para Jake, como se dissesse sem palavras, eu entendo. Estou aqui. E foi naquele exato momento que Jake compreendeu algo fundamental. Um simples ato de gentileza, uma atenção sincera ao filho, tinha o poder de mudar toda a sua vida. Um gesto que para outros pareceria insignificante, criou um vínculo inquebrável e transformou uma noite difícil em um momento memorável, gravado para sempre em suas mentes. Enquanto Tasha se endireitava para receber mais pedidos, Ethan a olhou com admiração e Jake com gratidão. Naquela noite, naquele modesto restaurante, algo novo havia nascido, uma centelha de esperança, confiança e humanidade que continuaria a crescer muito além daquele simples encontro. Nos dias seguintes, Jake começou a voltar a jantar com Ethan. Cada visita se tornava uma pequena luz na rotina deles, um momento em que o estresse diário parecia desaparecer. Tasha sempre os cumprimentava com o mesmo sorriso caloroso, fazendo perguntas a Ethan e envolvendo Jake em conversas simples, mas sinceras. Então, Ethan, que trem você pegou para casa hoje? Ela perguntou uma noite, colocando um prato de panquecas na frente dele. O vermelho, o grande trem vermelho, Ethan respondeu timidamente. Excelente escolha, disse Tasha, elogiando-o como se fosse a coisa mais importante do mundo. Jake observou maravilhado com a paciência e atenção de Tasha para com o filho, mas também percebeu que se sentia mais leve, mais aberto. Descobriu que conseguia falar com mais liberdade, compartilhando suas preocupações e pequenas vitórias diárias com Tasha. Certa noite, depois que Ethan adormeceu, Jake e Tasha sentaram-se conversando perto da mesa, longe dos outros clientes. Jake falou sobre seus medos, suas dúvidas e a solidão que sentia desde o nascimento de Ethan. Tasha ouviu sem interromper, oferecendo palavras de apoio, mas mais importante, uma presença reconfortante. Sabe, Jake, ela disse suavemente, não existe jeito certo ou errado de cuidar do seu filho. Você está fazendo o melhor que pode, e isso basta. Essas palavras ressoaram profundamente dentro dele. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que podia descansar, que não estava sozinho naquela batalha. Uma verdadeira amizade começava a florescer baseada na compreensão, no respeito e na empatia mútua. Aos poucos, Jake percebeu que o relacionamento deles ia além da simples familiaridade entre um cliente e uma garçonete. Havia algo mais humano, mais íntimo, na maneira como Tasha interagia com eles. Ela não apenas nutria Ethan, mas também nutria sua mente e seu coração, e oferecia a Jake um apoio que ele jamais imaginara ser possível. Naquela noite, ao sair do restaurante, Jake se virou uma última vez e viu Tasha sorrindo para Ethan. Um sentimento de profunda gratidão o invadiu. Ele sabia que aquela amizade em desenvolvimento desempenharia um papel crucial na vida de ambos, e que a presença de Tasha poderia transformar não apenas suas noites, mas também suas perspectivas sobre o futuro. Com o tempo, Jake e Ethan se tornaram frequentadores assíduos do restaurante, e Tasha estava sempre lá, sorridente e atenciosa. Mas apesar do calor e da gentileza que recebiam do novo amigo, Jake percebeu que o mundo exterior nem sempre era tão compreensivo. Certa noite, enquanto conduzia Ethan até a mesa de sempre, notou os olhares demorados de alguns clientes. Sussurros surgiam às vezes, alguns mal disfarçados, outros mais abertos. Por que uma garçonete está perdendo tempo com esse garoto? Ou isso é demais? Alguns murmuravam, examinando Jake e Ethan como se procurassem uma falha.
Jake sentiu raiva e tristeza se misturarem. Ele sabia que aqueles olhares e sussurros não vinham de pura malícia, mas de ignorância e julgamento. Ele apertou as mãos nos puxadores da cadeira de rodas de Ethan, tentando manter a calma. Tasha, percebendo a tensão, colocou a mão no braço de Jake. Não deixe que eles toquem em você, sussurrou suavemente. Não importa o que eles pensem. Você e Ethan merecem ser vistos e respeitados. Suas palavras eram simples, mas poderosas. Jake respirou fundo e sentiu uma nova força brotar dentro de si. Começou a entender que a gentileza de Tasha era mais do que um gesto cotidiano. Era um escudo contra o julgamento e a intolerância do mundo. Mais tarde naquela noite, um cliente mais velho fez um comentário depreciativo sobre a atenção de Tasha para com Ethan. Jake sentiu sua raiva aumentar, mas se lembrou das palavras de Tasha. Respirou fundo e respondeu calmamente. Meu filho merece respeito e gentileza, e Tasha lhe dá isso. Se isso te incomoda, desvie o olhar. Silêncio seguiu sua resposta. O cliente envergonhado olhou para baixo e foi embora. Jake sentiu um novo orgulho, não apenas do filho, mas também de si mesmo. Ele havia defendido Ethan com dignidade. Naquela noite, depois de sair do jantar, Jake se virou para Ethan e sussurrou. Veja bem, amigo, às vezes as pessoas não entendem, mas sempre há alguém lá para te apoiar. Ethan deu um sorriso fraco, mas Jake percebeu a compreensão em seus olhos. Ele entendeu então que a vida nunca estaria livre de julgamentos, mas com aliados como Tasha, eles poderiam enfrentar esses obstáculos com coragem e resiliência. Certa noite, quando o restaurante estava mais movimentado do que o normal, Ethan começou a se sentir ansioso. O barulho, as risadas e a tagarelice o dominaram, e ele soltou um grito de frustração. Jake, em pânico, tentou acalmá-lo, mas nada parecia funcionar. Ethan se remexeu na cadeira, incapaz de se concentrar em qualquer coisa. Tasha, percebendo imediatamente a angústia do menino, correu até ele sem hesitar. Ethan, olhe para mim, disse ela com uma voz suave, mas firme. Ajoelhou-se ao lado dele e colocou as mãos nos ombros do menino. Está tudo bem, eu estou aqui, você não precisa se preocupar. Respire comigo. Jake observava, boquiaberto, Tasha demonstrar tanto controle e compaixão. Quando se sentia impotente, Tasha acalmava Ethan com sua mera presença, suas palavras e seu toque reconfortante. Ela guiava o menino por respirações lentas e profundas, transformando o pânico em relaxamento gradual. Mas o momento de coragem não terminou aí. Um cliente impaciente e irritado com o barulho fez um comentário sarcástico para Jake e Ethan. Muitos teriam olhado para baixo, ignorado ou desistido. Mas Tasha interveio com calma, mas com firmeza. Meu amigo e o filho dele têm o direito de estar aqui, assim como todo mundo. Vocês podem ir embora se isso os incomoda. O silêncio tomou conta do restaurante. O cliente envergonhado foi embora. Jake sentiu uma mistura de gratidão e admiração crescer dentro dele. Tasha não só acalmara Ethan, como também proteger a dignidade deles do julgamento alheio. Depois da tempestade, Ethan se virou para Tasha com os olhos brilhando de gratidão. Obrigado, murmurou. Tasha sorriu e acariciou gentilmente sua bochecha. Não precisa me agradecer, grandão. Você é corajoso, e estou orgulhosa de você. Jake sentiu o coração se partir e se aquecer ao mesmo tempo. Percebeu que Tasha não era apenas uma amiga ou uma garçonete atenciosa. Ela havia se tornado uma aliada, uma guia e, às vezes, até uma heroína silenciosa na vida deles. Naquela noite, ao sair do restaurante, Jake refletiu sobre como a vida podia ser imprevisível. Um simples encontro podia se tornar um ponto de virada. Graças a Tasha, ele agora sabia que a coragem podia se manifestar de maneiras inesperadas e que, às vezes, proteção e compaixão eram os atos mais poderosos de todos. Com o passar das semanas, a presença de Tasha começou a transformar profundamente a vida de Jake e Ethan. Cada visita ao restaurante se tornava um momento de descanso, alegria e conexão. Jake se viu sorrindo mais, compartilhando seus pensamentos livremente e se sentindo apoiado como nunca antes. Certa tarde, enquanto voltavam do parque, Jake observou Ethan brincar com seu trenzinho vermelho. O menino ria, animado a cada volta nos trilhos improvisados, completamente absorto em seu próprio mundo. Pela primeira vez em muito tempo, Jake pôde simplesmente sentar e observar o filho feliz, sem se sentir responsável por cada ação, cada emoção, cada perigo em potencial. Tasha havia aberto um espaço em suas vidas onde amor, paciência e compaixão podiam existir sem julgamento. Jake percebeu que, graças a ela, havia recuperado a confiança em si mesmo e no futuro. Ele não estava mais sozinho nessa batalha diária contra o cansaço, o julgamento dos outros e o estresse constante. Uma noite depois do jantar, Jake confidenciou a Tasha.
Não sei como te agradecer. Você mudou nossas vidas, só por ser você. Tasha sorriu suavemente. Não fui eu quem mudou sua vida, Jake. Ethan era quem merecia ser visto e amado. E eu só queria mostrar a ele que ele vale a pena. Essas palavras tocaram Jake profundamente. Ele entendeu que a verdadeira transformação não vinha apenas da ajuda ou dos gestos de Tasha, mas de reconhecer e aceitar seu filho como ele era. E ao ver Ethan sorrir, cair na gargalhada e compartilhar seus pensamentos, Jake soube que essa transformação não seria temporária. Ela duraria graças à confiança e à dignidade que haviam reconquistado. Aos poucos, Jake começou a integrar esses momentos de gentileza a outros aspectos de sua vida. Ele compartilhava suas emoções mais abertamente com os colegas, era mais paciente com outros pais e, o mais importante, finalmente se permitia pedir ajuda quando precisava. A vida antes avassaladora parecia mais leve, mais administrável, mais esperançosa. O que começara como um simples encontro em um restaurante modesto se transformará em uma lição de vida. Jake compreendeu que às vezes a coragem e a gentileza de uma pessoa podem criar ondas na vida, transformando medo e fadiga em confiança e felicidade. E naquela noite, quando saíram do restaurante sob as luzes fluorescentes piscantes, Jake sentiu que sua vida, a vida de Ethan e a vida de Tasha nunca mais seriam as mesmas. Com o passar dos meses, a amizade entre Jake, Ethan e Tasha se fortaleceu. Jake percebeu que a gentileza de Tasha não deveria ficar isolada em suas vidas cotidianas. Ele queria compartilhar essa luz, mostrando ao filho e a outras pessoas que a gentileza pode transformar vidas. Certa noite, ele decidiu fazer algo especial. Ele falou com Tasha. Você fez tanto por nós. Quero agradecer de uma forma que mostre a Ethan e a todos o quão poderosa a gentileza pode ser. Tasha, surpresa, mas comovida, balançou a cabeça gentilmente. Jake, seu sorriso e o do Ethan são suficientes para me agradecer. Mas Jake persistiu. Com a ajuda de Tasha, ele organizou uma pequena comemoração no restaurante. Decoraram a mesa com balões coloridos e trenzinhos de papel para Ethan. Alguns clientes regulares foram convidados a participar, e Jake falou, simples, mas sinceramente. Esta noite queremos celebrar algo importante, gentileza e compaixão. São esses gestos, por menores que sejam, que transformam vidas. Tasha sorriu para Jake, admirando sua capacidade de transformar gratidão em ação. Os clientes ouviram atentamente, alguns tocados, outros surpresos. Ethan, sentado em sua cadeira, irradiava alegria. Pela primeira vez, viu seu pai reunir coragem para compartilhar sua história com o mundo, para mostrar que a gentileza pode ser contagiante. Então Tasha, com seu sorriso habitual, acrescentou: a gentileza não tem preço. Cada sorriso, cada pequeno gesto conta. Os clientes aplaudiram suavemente. Alguns se aproximaram para conversar com Ethan, fazendo perguntas e interagindo com ele com respeito e curiosidade. Jake sentiu-se tomado por uma sensação de orgulho e gratidão. Não apenas pela gentileza que Tasha havia demonstrado, mas também pela maneira como ela havia inspirado outros a agirem com humanidade. Aquela noite tornou-se um símbolo para Jake. A gratidão não era apenas um sentimento interior, era um ato. Uma forma de espalhar a luz que ele havia recebido ao seu redor. E esse gesto aparentemente simples deixou uma impressão duradoura no coração de todos os participantes. Enquanto caminhavam para casa, Jake pegou a mão de Ethan e sussurrou: veja bem, grandão, quando você recebe gentileza, você tem que compartilhar. E você e eu acabamos de fazer isso. Ethan sorriu timidamente, mas seus olhos brilharam com uma nova compreensão. Pela primeira vez, ele sentiu que o mundo poderia ser um lugar mais seguro e humano, graças aos gestos sinceros e à compaixão dos outros. O restaurante estava tranquilo naquela noite, com apenas alguns clientes dispersos. Jake, Ethan e Tasha estavam sentados à mesa de sempre, com uma sensação de paz e segurança ao redor. Meses se passaram, e o relacionamento deles evoluiu. O que começara como um encontro casual se tornará um vínculo forte, quase familiar. Ethan brincava com seu trenzinho vermelho, sua risada clara enchia o ambiente. Jake o observava emocionado, percebendo o quanto seu filho havia mudado. O medo, a ansiedade e o cansaço dos primeiros dias deram lugar à confiança, à alegria e à curiosidade. Tudo graças à gentileza e à persistência de Tasha. Jake voltou seu olhar para ela e disse suavemente: Tasha, nunca poderei te agradecer o suficiente. Você mudou nossas vidas. Ela balançou a cabeça com um sorriso humilde. Você mudou a minha também, Jake. Você me mostrou o verdadeiro significado de família e resiliência. Naquela noite, eles saíram do restaurante juntos, Ethan em sua cadeira de rodas, Jake segurando sua mão e Tasha caminhando ao lado dele.
como companheiros em uma jornada compartilhada. A luz das luzes de neon piscantes iluminava seus rostos, mas não era nada comparada à luz que eles haviam acendido em seus corações. Enquanto caminhavam em direção à noite silenciosa, Jake sentiu uma profunda gratidão e esperança. Ele sabia que a vida continuaria a apresentar desafios, mas havia aprendido uma lição valiosa. Gentileza e coragem podem transformar o medo e a solidão em amor e conexão. Para Ethan, o mundo se tornará um lugar mais seguro, repleto de risos, brincadeiras e pessoas que o viam como ele realmente era, uma criança preciosa e amada. Para Jake agora havia um ombro amigo, um coração compreensivo e uma amizade que curava. E para Tasha, cada sorriso e cada passo à frente de Ethan era um lembrete de que a compaixão pode realmente mudar vidas. Esta noite marcou um novo começo para todos eles. Um começo repleto de possibilidades, felicidade compartilhada e promessas silenciosas. Continuar ajudando uns aos outros, amando uns aos outros e espalhando a luz que receberam. E naquela pequena e tranquila cidade, no coração de um modesto restaurante, 3 vidas foram mudadas para sempre por um simples ato de gentileza.